Olá, gente! Nós vamos conversar hoje sobre proteínas. Eu sei que para algumas pessoas esse assunto não é tão interessante, porque o interessante é fazer pão. Só que quando a gente fala tecnicamente de panificação, a gente precisa falar dessa bioquímica que envolve. Porque quando eu falo, por exemplo, de qualidade de farinha, eu falo em teor de proteínas, por exemplo. Quando eu falo de qualidade de fermentação, eu falo do envolvimento das macromoléculas no processo. Então é importante que eu entenda toda essa bioquímica que tem por trás, porque isso me dá um poder de decisão na transformação das matérias-primas. Então, por exemplo, eu fico muito feliz quando eu vejo meus alunos, no início das primeiras aulas de panificação, eles tendo aquela resistência, sabe? À teoria da panificação. Só que no momento em que a gente vai para as aulas práticas e ele vivencia a prática com a justificativa da teoria, e aí ele sente a teoria dentro da prática, e ele vê como se torna muito mais interessante, e isso dá muito mais segurança para ele, dentro de uma decisão ali de tipo qual ingrediente utilizar, que momento adicionar aquela farinha, ele entende que ele precisa desse conhecimento teórico para que ele transforme de forma muito mais assertiva, né, uma receita, por exemplo. Então a gente vai começar hoje sobre proteínas, falando um pouquinho sobre a classificação, entendendo o que é essa macromolécula. Então, primeiramente, é preciso entender que as proteínas são biopolímeros, né, são moléculas de tamanhos consideravelmente grandes, por se tratar de uma constituição através da união de várias moléculas de aminoácidos. Então, o que constitui basicamente o aminoácido? Um aminoácido se liga a outro aminoácido através de uma ligação que a gente chama de peptídica, e essas uniões fazem com que se formem as proteínas. Tá, então eu já sei que os aminoácidos são os que constituem as proteínas. E o que faz uma proteína ser diferente da outra? O que faz uma proteína ser diferente da outra é o fato dela apresentar estruturas diferentes. Então eu vou ter proteínas lineares, eu vou ter proteínas secundárias, eu vou ter proteínas globulares, né? No caso, as secundárias são as estriadas, que formam fez também. E aí, o que vai fazer essa proteína ter funções diferentes é justamente o fato dela ter formatos, ela ter classificações diferentes de acordo com esse formato. Então, se eu estou falando que existem formatos diferentes, é porque por trás disso existe uma classificação dessas proteínas. Por exemplo, eu tenho a classificação das proteínas quanto a essa estrutura. Eu tenho a primária, a secundária, a terciária e a quaternária. Então, eu tenho 4 tipos. A primeira, que é a linear, estrutura primária, ela é linear. Ela é como um colar de pérolas, onde eu tenho cada bolinha daquela representada como se fosse um aminoácido. E aí o que liga são o fiozinho entre um aminoácido e o outro, ou seja, entre uma pérola e outra, que é a ligação peptídica. Então, essa é a estrutura primária, linear. Quando eu vou para a estrutura secundária, eu já tenho outras forças que vão atuar fazendo com que a minha proteína não seja mais linear. Então, eu vou ter ligações por ponte de hidrogênio, eu vou ter interações intermoleculares, vou ter interações de Van der Waals, e aí isso faz com que a minha proteína não seja mais linear. Mas, Andréia, por que a linear fica linear e a secundária modifica tendo essas outras estruturas, por exemplo? Porque, como eu falei para vocês, as proteínas são constituídas de aminoácidos. Esses aminoácidos em si, eles apresentam características diferentes. Imaginem só, vamos relembrar alguns pontos. Cargas iguais se repelem, cargas diferentes se atraem. Guarda essa informação. Quando a gente vai analisar os aminoácidos, nós temos aminoácidos que têm características ácidas, básicas, neutras, e isso faz com que as minhas proteínas carreguem consigo cargas positivas, negativas, cargas neutras, e com isso, o que vai acontecer? Se eu estou falando para vocês que cada aminoácido vai ter uma característica, seja ela ácida, básica ou neutra, o que eu estou querendo dizer? Que quando eu ligo eles, pode ser que um aminoácido tenha uma carga positiva, outra carga negativa, e aí eles tentem se atrair ou tentem se repelir, e isso vai formando contorções nas minhas proteínas. Então, isso vai dando novos formatos às minhas proteínas, né? Elas não vão conseguir ser linear como a estrutura primária. Daí que surge a alfa-hélice, que é igual a uma hélice realmente, devido às pontes de hidrogênio, por exemplo.
A beta preguiada, então ela é linear, mas existem, por exemplo, aminoácidos que vão se repelir, outros que vão se atrair e formar a estrutura como pregas. E aí a gente chama de estrutura secundária preguiada. Quando a gente vai para a quaternária, nós temos interações maiores. Essas interações, sejam pontos de hidrogênio, Van der Waals, interações intermoleculares, elas vão cada vez mais tendo forças. Imaginem também que as proteínas elas vão ter características hidrofóbicas e hidrofílicas. O meio é que vai, em alguns casos, justificar aquela estrutura da proteína. Então, se eu tenho uma proteína que tem uma quantidade muito grande de partes hidrofóbicas, o que vai acontecer no meio aquoso? Essa proteína ela vai tender a se fechar. É como se ela se camuflasse. Como ela não tem afinidade com o meio aquoso, por exemplo, ela vai ter um formato mais globular. E isso vai fazer com que ela forme como se fosse um enovelamento dessas proteínas. E a gente vai ter uma estrutura mais globular, que se chama estruturas terciárias, tá? Estruturas terciárias. E as quaternárias vão ser as junções dessas moléculas terciárias, formando uma estrutura tridimensional, que são as estruturas quaternárias. Essas estruturas quaternárias, também devido à presença de partes hidrofóbicas que vão interagir entre si, fechando ainda mais essas estruturas proteicas, vai dar origem à quaternária. Então vejam que a classificação vai de acordo com a estrutura e a função também dessas proteínas está relacionada com a classificação, quanto a esse formato de cada uma. Beleza, entendi que existem classificações dessas proteínas, que existem diferentes tipos de proteínas e que elas são classificadas e que elas são constituídas de aminoácidos. Agora a gente precisa entender que essas proteínas, por mais que elas tenham forças que as permitem unidas, existem forças externas que fazem com que essa união seja quebrada. Lembrem que as pontes de hidrogênio, por exemplo, as Van der Waals, as interações intermoleculares são interações fracas. Elas não são tão fortes para suportar uma temperatura elevada, para suportar um cisalhamento daquelas moléculas no momento de um processo, por exemplo. Então, tudo isso, um pH, seja muito baixo ou muito ácido, muito elevado, essas situações extremas levam ao processo onde essas proteínas, apesar de ter essa estrutura formada, né, o equilíbrio dela é de repente ser secundária, o equilíbrio dela é ser terciária ou quaternária, apesar dessa característica, ainda assim, com essas forças externas, essas forças são quebradas e a minha proteína ela perde esse estado nativo, que a gente chama, e passa a ter uma outra estrutura. Por exemplo, ela pode ser terciária e no momento de um aquecimento ela começa a apresentar um comportamento também linear, um comportamento secundário, devido à quebra das interações que a mantinham como terciária. Então, é importante também a gente saber que existe um processo de desnaturação proteica. E a desnaturação proteica vai transformar a matéria-prima, né, numa estrutura totalmente diferente da sua nativa. Como, por exemplo, existem situações como o pão. O pão ele é constituído, né, de farinha de trigo, água, entre outros ingredientes, mas basicamente os ingredientes que dão estrutura ao pão é a farinha de trigo e a água. Por quê? Porque a farinha de trigo tem em sua constituição proteínas, que são proteínas formadoras do glúten, e no momento que eu hidrato essa farinha e aplico uma força mecânica, eu desenvolvo o glúten. Beleza, eu desenvolvo a interação entre essas duas proteínas. Porém, no momento em que eu vou assar esse pão, eu devo ter cuidado, porque durante todo o processo, durante todo o processo de panificação, meu objetivo é o quê? É formar a cadeia do glúten para que ele tenha força suficiente de suportar uma fermentação, de suportar um assamento e no final me dê um pão crescido. E aí a gente fala o seguinte, no momento em que a massa está sendo sovada, eu tenho as proteínas ali no seu estado nativo, com algumas interferências devido à rotação, devido à aplicação de força, com pequenas interferências na sua estrutura em relação a essa aplicação de forças. Quando ele já começa o processo de fermentação, depois o processo de assamento, eu começo a um processo de desnaturação quase que completa.
né? No momento do assamento total, eu tenho uma desnaturação completa dessas proteínas. E o que acontece? Essas proteínas, no momento da desnaturação, elas ficam mais rígidas, dando o que? Estrutura ao pão. Antes era uma massa elástica que eu conseguia mover com facilidade. O pão não, ele é firme, porque ali naquela estrutura da cadeia do glúten eu tive uma desnaturação proteica. E a desnaturação de uma proteína leva ela a ser mais rígida. Vamos ao exemplo do ovo. O ovo, quando ele é frito, ele fica mais rígido. Ele perde aquela característica meio que translúcido e passa a ter uma característica esbranquiçada. Isso porque as proteínas foram desnaturadas. O leite ele é totalmente fluido, né? É um líquido bastante fluido. E no momento em que eu tenho a fermentação, que muda o pH daquele meio, eu tenho uma formação de uma massa mais firme, porque eu tive um processo de desnaturação também. Então, entendendo isso, que a desnaturação é um processo de modificação da estrutura de uma proteína, eu preciso entender quais são os pontos que levam à desnaturação de uma proteína. Os pontos que levam à desnaturação de proteína são agentes químicos e físicos. Entre os agentes, vamos começar, eu falei químicos e físicos, mas vamos começar pelos físicos. Entre os agentes físicos, né, que promovem a alteração das proteínas, está o calor. Ele faz com que as proteínas passem por um processo de desnaturação bem intenso e aí ela passa a modificar a sua característica. Essas altas temperaturas vão justamente agir nas forças externas que a gente chama, ponte de hidrogênio, Van der Waals, interações intermoleculares, entre outras interações que existem nessas moléculas de proteínas. A gente também não pode quando fala de desnaturação, a gente não pode ver como um processo negativo, né? A desnaturação, em muitos casos, é um processo super benéfico, principalmente para nós enquanto consumidores, né? Que temos a proteína digestiva, uma proteína muito mais digestiva. E aí o que acontece? O calor, ele é um agente físico. O cisalhamento, que é o momento em que eu começo a macerar um alimento, por exemplo, eu também tenho um processo de desnaturação das proteínas. Então, esses são alguns dos agentes físicos. Agentes químicos, nós temos o pH, por exemplo. O pH, ele modifica bastante a característica de uma proteína. Se você fizer um experimento de colocar um ovo dentro de um copo com vinagre, por exemplo, você começa a perceber raios branquiçados, justamente porque eu estou tendo uma transformação ali, uma desnaturação proteica. Em alguns momentos, por exemplo, esse meio ácido é desejável. Por exemplo, o prato ceviche, que é um prato onde a gente coloca um peixe em contato com um ácido, que a gente chama de leite de tigre, que é um ácido feito a partir de limão, um líquido bastante ácido. E aí, esse líquido ácido vai provocar uma desnaturação superficial, fazendo com que a textura daquele peixe, por exemplo, na boca, fique mais aceitável do que um peixe muito mole. Enfim, além de agregar o sabor, vai trabalhar a textura desse produto. Então, veja que a gente sempre está trabalhando continuando ainda do agente físico, uma carne assada. Então, a desnaturação é um ponto bem positivo em muitos casos. Claro que existem alguns pontos que ela é totalmente indesejável, né? Não é a situação que eu queria que houvesse uma desnaturação. E a gente também não deve associar a desnaturação apenas em altas temperaturas. Às vezes, uma baixa temperatura também ocasiona uma desnaturação não completa, mas um processo de desnaturação também que vão ocasionar a formação de grânulos, por exemplo, de precipitados em um produto, por exemplo, à base de soja. Esses são alguns agentes principais dentro da panificação que influenciam, né, na desnaturação das proteínas. Falando do agente químico pH em relação ao pão, lembrando que, por exemplo, quando um processo fermentativo ele é muito intenso e forma um meio muito ácido, você compromete a cadeia do glúten, fazendo com que esse pão, né, fique com o glúten mais fragilizado. Por isso que é importante, quando a gente fala de fermentação natural, é uma fermentação que vai precisar de um processo, além da fermentação ser mais longa, ela vai ter um meio mais ácido. Então, se eu vou ter um meio mais ácido, um processo de fermentação mais longa, eu preciso de uma farinha com uma proteína de melhor qualidade, porque essa proteína de melhor qualidade vai suportar uma fermentação que ocasione esse meio mais ácido. Então, por isso que quando a gente fala de fermentação natural, a gente fala primeiro de qualidade da farinha, porque essa qualidade
é que com certeza irá agregar possibilidades de você ter pães que não esparramem, por exemplo, pães que suportem todo o processo lento e ácido. Então você consegue desenvolver um bom pão. Agora, como eu estou falando de proteínas, falei um pouquinho de desnaturação, gente. É claro que existe um universo de informações por trás de toda essa tecnologia, por trás de toda essa bioquímica. Existem muitas informações a respeito da bioquímica dos alimentos e a respeito principalmente das proteínas. Aqui é só uma base para a gente acompanhar alguns vídeos que às vezes eu falo de alguns termos técnicos. Então, continuando falando de proteínas, vamos falar das duas proteínas do trigo, que é a gliadina e a glutenina. Lembrando que essas proteínas elas não são as únicas presentes no trigo. Nós temos outras proteínas, como a albumina e a globulina, tá? Então, nós temos 4. E aí se divide em 2 grupos, vou tentar fazer aqui. Se divide em 2 grupos. Um grupo são as proteínas solúveis e as insolúveis. As formadoras do glúten estão no grupo das insolúveis, insolúveis em água. E aí, o que acontece? A gente tem que entender essas duas proteínas que são fundamentais para a formação de um bom glúten. A gliadina e a glutenina, elas precisam da presença da água para que elas formem essa interação e aí desenvolva a cadeia do glúten. Essa proporção também de gliadina e glutenina são proporções necessárias. Por exemplo, existem farinhas, como a farinha de centeio, que a proporção entre gliadina e glutenina, ela não é uma proporção ideal. Por isso que a gente fala, por exemplo, na farinha de centeio, nós temos a presença das proteínas formadoras do glúten. Só que a farinha de centeio, ela não me produz pães com volumes tão extensos, tão grandes. Justamente por quê? Porque eu preciso de uma proporção ideal. E a proporção entre gliadina e glutenina na farinha de centeio, ela não ocorre, ela é desproporcional. Se ela é desproporcional, eu não vou ter uma eficiente formação do glúten. Já nas farinhas brancas, farinhas de trigo comum, eu já tenho uma proporção ideal entre gliadina e glutenina. Então, se eu tenho proporções ideais de gliadina e glutenina, eu vou ter uma interação muito mais fortalecida. E aí nós temos o quê? Nós temos um glúten bem desenvolvido para formar pães fofinhos, crocantes, com alvéolos definidos, porque são essas proteínas que formam o glúten. Queria puxar um ponto também que eu acho super legal falar quando a gente fala de proteínas e a adição do sal. Por que alguns padeiros falam assim, olha, você adiciona o sal somente no final, né? Depois que você desenvolver o glúten, enfim, que você já estiver trabalhando a sua massa, tiver iniciado o processo de formação do glúten. E aí, quem faz na mão também percebe o seguinte, você está ali sovando e quando você coloca o sal, você percebe que a massa parece que fica mais firme, ela segura mais. Justamente porque o sal ele tem uma afinidade muito grande. Primeiro, o sal ele apresenta carga positiva e negativa. Então, lembra que as proteínas são formadas por aminoácidos que apresentam características ácidas e básicas e, portanto, ela apresenta cargas positivas ou negativas. Então, imaginem que as proteínas elas são carregadas de cargas. Então, no momento em que eu coloco um sal em contato com essas proteínas, o que elas fazem? Elas se atraem, elas se aproximam, elas se fortalecem, fazendo com que a minha massa fique muito mais firme. Às vezes, uma massa está pegajosa e no momento que você coloca o sal, você percebe que ela não fica mais pegajosa. Justamente porque você adicionou o sal e as proteínas se aproximaram muito mais pela afinidade de cargas. E aí o sal permite essa interação de cargas fortalecendo. E aí por isso que a gente deixa para o final, porque se você colocar no início, você já dificulta o processo de sova, a interação. Então a gente quer que a interação aconteça de forma harmônica e depois o sal ele vem só para completar esse processo de fortalecimento da cadeia do glúten. Então, por isso que é tão importante a gente respeitar o processo da produção do pão. Vamos continuar falando da gliadina e glutenina. Outro ponto que é interessante, vejam que a massa a massa do trigo, ela é elástica. E ela também tem uma capacidade de esticar e de voltar. Quem dá essa característica a essa massa são as proteínas gliadina e glutenina, que tem a capacidade de trabalhar a extensibilidade e a elasticidade das massas. Esse ponto é importante porque quando a gente vai fazer a autólise, por exemplo, a gente desenvolve parte do glúten. Depois a gente só completa o processo com a interação dos ingredientes
e aí a gente tem um processo quase que completo, uma eficiência no processo de desenvolvimento do glúten. E a autólise, ela trabalha isso, ela trabalha esse desenvolvimento junto com as proteínas. Quando a gente fala de autólise, a gente fala de um processo onde ocorre quebra. Autólise a gente associa a quebra. Então, quando você faz autólise numa massa e que você tira ela daquele processo de autólise, que você estica, você percebe, poxa, a massa entrou quebrando, né? Você tenta esticar, ela quebra. E quando ela sai do processo de autólise, você percebe ela elástica. O que acontece? O que acontece é justamente uma ação das enzimas proteases nas moléculas de proteínas. E aí as proteínas são quebradas em alguns locais da sua estrutura, permitindo uma interação entre elas. E aí essas interações fazem com que ela fique mais alinhada, promovendo uma elasticidade da massa. Então vejam também a relação do assunto proteínas com os processos que envolvem a panificação. E a autólise é um dos processos que nós temos a transformação da proteína com o objetivo de alcançar a elasticidade e o desenvolvimento do glúten. Quando a gente trabalha a extensibilidade e a elasticidade da massa, você vai perceber que ela fica com essa característica, tá? E quem é responsável por quê? A gente diz que a gliadina é responsável pela extensibilidade e a glutenina é responsável pela elasticidade. Então, esses são pontos importantes para a gente entender que às vezes a gente lê em alguns livros e eu vejo assim que os livros estão cada vez vindo mais técnicos e eu acho isso muito legal, porque instiga a gente a buscar mais, a ler mais, a discutir mais. Né? Eu percebo assim nos meus alunos que cada vez mais eles sentem essa necessidade de se aproximar do acadêmico para que eles consigam ir para uma cozinha, por exemplo, e ver o fundamento, e ver o porquê, sabe? E isso dá uma satisfação muito grande na gente de trabalhar consciente, não é trabalhar achando em que ponto vai chegar. É trabalhar tendo a certeza de que se deu certo, foi porque você trabalhou um processo correto, e se deu errado, porque você pisou na bola em algum momento daquele processo, você ter a consciência, porque no próximo você já não vai pisar na bola. Tá? Então, isso era um pouco sobre o assunto sobre proteínas, tá? Fiquem atentos que eu vou lançar outros, nós vamos falar sobre gorduras, sobre carboidratos, e assim, quando entrar em carboidratos, a gente vai conversar muito, porque a gente vai falar de fermentação, de todo o processo de fermentação, ok? Valeu, gente, muito obrigada e até a próxima.